Olá, bem-vindos a mais um Orientação 242. O meu nome é Hermenegildo, eu sou fundador da 242, Academia de Negócios aqui de Sorocaba. A 242 é uma empresa focada, especializada em ajudar empresários, empreendedores, executivos, colaboradores a ter uma alta performance, né? Temos alguns nosso portfólio de serviços atua desde em consultoria empresarial, usando o método de coaching e engajamento de equipes, formação de lideranças e ajudar empresários, colaboradores a ter uma melhor qualidade de vida. Nós atuamos aqui em Sorocaba e região e também atuamos em outros estados e até em outros países na América Latina. Então, o Orientação 242 tem esse objetivo de trazer uma mensagem positiva, trazer histórias importantes, histórias interessantes e dicas e recomendações, sugestões baseados em entrevistas com alguns convidados que possa levar esse conteúdo de valor e pode levar insights importantes para a vida e para vocês, nossos telespectadores. Hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Bruno. O Bruno, ele é da Manhattan Investimentos, que fica ali no Iguatemi Business, no Campolim. E o Bruno hoje vai compartilhar um pouco aí da sua trajetória, da sua história e principalmente nós vamos tratar de um tema bacana que é sobre educação financeira, seja ela na sua empresa ou seja ela até na sua vida pessoal. E educação financeira é super importante, é um dos pilares, eu diria um dos principais pilares aí das nossas vidas. E eu tenho certeza que hoje o Bruno vai poder contribuir muito aí, compartilhar muita história bacana para você, nossos telespectadores. Bruno, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, poder compartilhar da sua trajetória e também poder compartilhar aí dicas e recomendações para essa área da vida, né, de todos nós, que é super importante, tem que ter muita atenção na reeducação financeira, né? E educação financeira não é só o número, né? Não é só o dinheiro em si, mas principalmente mentalidade, né? Como ter uma mentalidade saudável em termos financeiros e poder ter uma gestão financeira eficiente. Então, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Mas antes da gente falar disso, conta um pouco da sua história, conta um pouco da sua trajetória, como que você foi parar na Manhattan, como é que é o seu trabalho lá no dia a dia, como que você ajuda as pessoas. Perfeito, Hermenegildo. Primeiramente, boa noite. Eu que agradeço pelo convite, convite da TV Com. É um prazer enorme estar aqui hoje, fazendo parte do programa e trazendo para todo mundo que está nos assistindo, um pouco sobre educação financeira, um pouco sobre empreendedorismo e algumas dicas em relação a isso. Então, bom, antes de mais nada, né, tenho 29 anos, sou jovem ainda no mercado financeiro, minha formação é engenharia, me formei como engenheiro, trabalhei numa multinacional até 2016, principalmente na área de engenharia de vendas, então tive sempre muito contato, muita comunicação, negociação. Em 2016, tive uma mudança no próprio emprego e acabei conhecendo o mercado financeiro. Eu já era investidor, e aí acabei fazendo a chave de investidor ser um profissional da área. Então estudei bastante, me certifiquei, é uma prova bem difícil. Essa prova hoje no Brasil tem aproximadamente 10 mil profissionais aprovados, então não é fácil, né? A gente tem que estudar bastante, tem que se capacitar, por quê? Para você levar serviço de qualidade para o seu cliente. Então em 2016 eu fiz essa mudança, conheci a XP Investimentos e aí a gente está nessa jornada aí até os dias de hoje. Então o nosso serviço, a Manhattan Investimentos, ela busca trazer um serviço de assessoria para cada cliente. Como eu digo, toda profissão, todo mundo precisa se ajudar. Então eu acho que isso que a gente vem trazer, um serviço de qualidade de acordo com o perfil de cada cliente. Então cada cliente tem um objetivo, cada cliente tem um sonho, cada cliente tem o seu poder aquisitivo e o assessor tem que ser o camaleão dessa história. Então a gente tem que se adaptar conforme a economia, conforme o mercado financeiro e principalmente conforme o cliente. Eu, Bruno, na pessoa física, eu tenho as minhas visões para o meu investimento, mas para o cliente final, eu tenho que entender o que ele precisa, qual é o objetivo dele para a gente trazer um produto de qualidade.
Então é assim que a gente vem atuando. Faz 10 anos, a Manhattan já tem 10 anos em todo o território nacional. A nossa matriz fica em Campinas e hoje eu sou um dos sócios, assessor de investimento e um dos gestores da filial de Sorocaba. Então, além de atuar no atendimento com os clientes, eu também tenho a parte da gestão do meu time, que o meu time também está fazendo atendimento para outros clientes. E a gente só consegue crescer de que maneira? Levando serviço de qualidade. Então, a principal base do nosso trabalho hoje é atender bem o cliente e levar qualidade no nosso serviço. Bruno, nosso programa tem uma audiência grande, né? Começamos há pouco tempo, mas o resultado está sendo assim fantástico, porque justamente a gente está levando conteúdo de valor e poder de fato ajudar as pessoas. E quando a gente fala do bolso, perfeito, né? E até a gente já ouviu falar muito essa frase, né? Você quer mexer com alguém, mexe no bolso, né? Que é a parte que mais dói. É a parte que mais dói. Do ser humano, né? E a gente fala muito da questão da saúde física, da saúde mental, né? De cuidar de nós, né? Como ser humano, físico, mentalmente falando. Mas e às vezes as pessoas deixam um pouco o dinheiro de lado, né? Acho que o dinheiro ele vai andar sozinho, ele vai mover sozinho, ele até vai, né? Sim. Se você tiver boas estratégias, ele vai trabalhar ao seu favor. Mas se você não cuidar dele, se você não dar atenção para ele, ele pode se tornar um baita de um problema. Ele, em vez de ele ser o seu aliado, ele pode se tornar o seu grande inimigo, né? E isso é uma mudança de mindset. É uma mudança de mindset grande. As pessoas, eu vejo que elas não verificam seu caixa, seu fluxo de caixa, o seu extrato, né? Não é que você tem que, como que eu posso falar? Não é que você tem que viver para isso, não é isso. Mas ele é uma ferramenta para você atingir os seus objetivos. Perfeito. Né? Ele é fundamental para você poder chegar aos seus objetivos. Porque você pode correr atrás de tudo, mas se você não cuidar dele, né? Ele pode sim, sem dúvida nenhuma, atrapalhar muito dos nossos sonhos. Né? Então, como que vocês trabalham esse aspecto de trazer a pessoa e falar, olha, meu amigo, você tem que cuidar disso aqui. Porque se isso aqui não cuidar, os seus sonhos, eles podem se realizar, sem dúvida nenhuma, mas se ele tiver como seu aliado, com certeza a sua vida vai ficar muito mais fácil, você vai poder realizar muito mais sonhos, né? Exatamente. Como que as pessoas chegam e iniciam esse trabalho com vocês? E eu sei que tem muita gente que tem noção que esse trabalho é mais fácil, mas eu imagino que tem muita gente que não tem a mínima noção de como fazer isso. Exatamente. E como que vocês conduzem isso? Perfeito. Bom, primeiro a gente tem um problema crônico, que é a falta de educação financeira na base. O Brasil ele não prepara os seus alunos, as pessoas, para pensar financeiramente. Então esse é um problema que a gente tem. É uma falta de cultura. Se a gente comparar com os Estados Unidos, isso já é cultural. As pessoas elas nascem, o pai ele já começa a fazer um investimento para o filho, já pensando na sua aposentadoria, pensando na faculdade e assim por diante. Então a gente tem esse problema hoje. Então a nossa empresa ela tenta, através da educação, fazer com que as pessoas entendam o principal objetivo de investir bem. Então o nosso objetivo é ajudar o brasileiro a investir melhor. A XP nasceu assim. A XP nasceu numa sala de 30 metros quadrados. Hoje é a principal corretora do Brasil. Ações negociadas na Nasdaq com valor de mercado de 29 bilhões de dólares. Então, a educação, eu acho que, para resumir, a educação ela consegue transformar as pessoas. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, falar de dinheiro. É complicado. Ninguém gosta de abrir a vida financeira para as pessoas. Então, às vezes, num relacionamento, nem o marido e a mulher sabe direito quanto um gasto, quanto... Imagina um terceiro. Então, a confiança é a base do nosso trabalho. Então, é muita reunião, é conhecer o cliente nos conhecer, entender o diferencial e, através da confiança, a gente consegue fazer metas. Eu participei uma vez de uma palestra do Carlos Wizard, fundador da Wizard, e ele falou uma frase que foi muito marcante para mim. Ele falou, eu não me pagava. Eu tinha muito dinheiro, mas eu não guardava dinheiro para mim. E quando eu percebi isso, eu comecei a me pagar. Então eu desafio vocês, e até desafio todo mundo, a gente paga todas as contas do mês. A gente paga cartão de crédito, a gente paga o telefone, a gente paga o lazer, mas a gente não se paga. E a gente tem um aliado muito forte, que é o tempo. Então, quanto mais cedo você se pagar e se planejar para isso, correr atrás de uma boa taxa de juros,
boas aplicações, fazer alteração conforme o movimento econômico que está acontecendo no país, mais rápido você vai chegar no seu objetivo. Então a base do nosso trabalho é justamente tentar encurtar ao máximo possível o objetivo do cliente. Através do quê? Do tempo, que é uma variável muito importante, e através da taxa de juros que ele vai ter na rentabilidade dele. Então essa educação que a gente faz, no começo, ela não apresenta resultado. É igual uma maratona. A gente não vai sair correndo uma maratona hoje sozinho. A gente tem que correr o primeiro quilômetro, o segundo, o terceiro, se preparar, o quarto e assim por diante. Então a aplicação financeira, o planejamento financeiro, acaba se tornando exatamente dessa maneira. Então você tem que fazer o primeiro aporte, colher os resultados, fazer o segundo aporte, sempre com o objetivo no longo prazo. E é lá onde as coisas vão acontecer. A gente tem juros compostos. É a 8ª maravilha do mundo. Quando a gente tem um percentual grande, ou melhor, um percentual no rendimento grande, a gente vê o nosso dinheiro trabalhando para a gente. E aí é onde a gente chega nos objetivos, que é comprar uma casa, a independência financeira, se aposentar mais cedo, ter tranquilidade, porque o dinheiro vai fazer com que você tenha poder de escolha. Ora você pode fazer uma viagem, ora você pode comprar uma casa, ora você pode tirar um ano sabático, enfim. Então, se as pessoas elas se planejarem o quanto mais cedo possível, elas vão chegar mais rápido no seu objetivo. Então é aí onde a gente tenta atuar o máximo possível. O que você falou é sensacional, Bruno. É uma mudança de mentalidade mesmo. Total, é uma porque mudança. Porque não é uma corrida de 100 metros. Não. É uma maratona. Perfeito. Né? E existe 2 formas de você captar o dinheiro, né? Ou fazer o dinheiro trabalhar ao seu favor. Uma delas é o seu trabalho, ou seja, a sua mão de obra, você vender o seu serviço e você receber por ele, né? Que é o comum, é o feijão com arroz, né? E as pessoas esquecem o outro, que é o dinheiro trabalhar para você, ele trabalhar sozinho e ele ir rendendo, né? Então, se você olha no curto prazo, esse é o grande equívoco, que as pessoas elas investem no curto prazo e elas querem o dinheiro amanhã, querem ganhar, né? E não é assim que funciona, né? Então, até pode dar certo, mas é de 1000, um tiro, né? De 1000 alternativas, é um tiro que você vai conseguir alcançar isso, né? Agora, se você trabalha numa visão de longo prazo, você monta as estratégias no longo prazo e o dinheiro vai trabalhar para você. É o que você falou. O que é 5 anos? 5 anos voa. Você não vê. Você deixa o dinheiro lá investido, né, numa estratégia que aí vocês ajudam, né? É o trabalho de vocês ajudar nessa melhor estratégia. Daqui a 5 anos, a pessoa vai ver o retorno. E aí é o que você falou, a viagem do sonho, a casa. Isso é possível, é assim que funciona. Exatamente. É o óbvio até. Eu sempre brinco aqui no Orientação 242, que são muitos óbvios, mas a gente não executa o óbvio. Por isso que os resultados não vêm. E esse é um deles, né? A gente está muito preocupado da outra forma de ganhar dinheiro, né? Baseado no nosso braço aqui, né? A gente vai, troca serviço, troca produtos e a gente vai trabalhando. E em vez de você se pagar, como você falou, para deixar o dinheiro trabalhar para você, não, a gente entra em dívidas e, né? Eu fiz muito isso já, né? Levou um tempo para aprender. Mas depois que eu aprendi esse conceito de sonho, objetivo, pôr o dinheiro para trabalhar ao seu favor e você trabalhar, né? Se pagar e pôr o dinheiro para trabalhar ao seu favor, é conceitual. Não vamos nem entrar nas estratégias, né? Exato. Na segunda parte nós vamos falar um pouco de estratégia. Mas a gente fala, só esse conceito por si próprio faz uma diferença absurda na vida da gente, né? Então, o trabalho de vocês eu acho fundamental. A educação financeira, ela é importante e eu concordo com você, tem que ser desde pequeno, já começar a trabalhar isso, né? E, puxa, de novo, o papo aqui tá super legal, mas depois vamos fazer um breve intervalo e logo após o intervalo vamos falar dessas estratégias. Vamos. Que eu tenho certeza que tem muita coisa interessante para compartilhar com vocês. Muito obrigado e até já. Quero fazer um convite especial para você que nos assiste, para você que é nosso amigo das redes sociais. Golden Lar Móveis, Avenida Ipanema, 1226, Vila Angélica. Então, venha para Golden Lar, nós temos produtos de qualidade, com preços baixos de verdade, excelência no atendimento. É uma experiência de compra diferente para você. Então, não feche negócio na concorrência sem antes ver os nossos preços. Aqui nós parcelamos em até 36 vezes no boleto, 24 vezes no carnê ou
Aceitamos todos os cartões de crédito em até 12 vezes. Então, não tem desculpa, vem para Golden Lar, onde é fácil comprar, Avenida Ipanema, 1226, aqui bem perto de você, com grandes ofertas para Sorocaba e toda a região. Vem para Golden Lar, onde é fácil comprar. Vem. Olá, telespectadores, estamos de volta aqui com Orientação 242. O Orientação 242 tem sempre como objetivo trazer informação de valor aos nossos telespectadores, dicas, insights importantes, seja você empreendedor, empresário, executivo, colaborador de uma empresa. Pode ter certeza que o conteúdo aqui é um conteúdo que vai ajudar muito o seu dia a dia, procurando ajudar vocês trazendo melhores resultados, melhores performances e principalmente também qualidade de vida, né? Bem-estar. Então hoje temos um convidado muito bacana, super especial, que é o Bruno da Manhattan Investimentos aqui em Sorocaba. E no primeiro bloco ele contou um pouco da sua trajetória. O Bruno é um rapaz super novo, 29 anos. 29 anos, já tem uma carreira de sucesso aí com investimentos. A Manhattan Investimentos, ela é uma corretora credenciada da XP, né, que é uma das maiores, aí, se não me engano, uma das maiores do mundo, né? Perfeito. E a gente falou muito da educação financeira, né? Quando a gente olha a nossa vida como um todo numa empresa, principalmente, mas até na nossa vida pessoal, educação financeira tem um fator importantíssimo para atingir os nossos sonhos, né? Sem dinheiro é difícil você conseguir concretizar ou mesmo acelerar alguns dos sonhos. E esse é o grande desafio aqui no Brasil, né? A gente não tem uma cultura financeira e isso gera muitas dificuldades. A gente falou um pouco disso, né, Bruno, no primeiro bloco. E agora no segundo bloco, Bruno, eu queria falar com você o seguinte: por a gente não ter essa cultura financeira e principalmente por a gente ter uma história, né, o Brasil tem uma história de inflação, de N variáveis aí, né, altas taxas de juros, problemas políticos que acabaram impactando a questão financeira. Isso também não colaborou, né? Isso também, não, nem um pouco. A cultura financeira já por si próprio já não é algo que é muito natural para nós brasileiros, né? E ainda mais essa variável da história dificulta mais ainda, né, mudar isso. Mas depois do Plano Real, apesar de todas as questões que nós tivemos políticas que impactaram a economia, tem uma certa estabilidade, né? Mas a taxa de juros sempre foi um ponto fundamental aí, né, no mercado financeiro. E nos últimos anos essa taxa de juros diminuiu e teve que mudar aí alguns comportamentos, né? Então eu gostaria primeiro que você falasse qual é o comportamento, né, que tipo de comportamento o brasileiro tem quando fala de investimento ou de empréstimo, que seja, comportamento financeiro, né? E depois eu quero falar um pouco da pandemia, qual o impacto em relação a tudo isso. Perfeito. Bom, como você falou, a história do Brasil já é um pouco bagunçada. Então eu não vivenciei isso, mas não saber o preço do alimento no outro dia, a gente imagina como era difícil, né, nessa época. Então isso fez com que o Brasil sempre tivesse taxa de juros alta. Então isso fez com que a população brasileira não precisasse se preocupar buscando aplicações boas. Qualquer dinheiro que ela deixava no banco, com uma Selic a 14%, 16% ao ano, rendia o famoso 1% ao mês. E isso para o brasileiro estava de bom tamanho. Hoje um empresário fazendo um investimento na sua empresa, pagando todos os funcionários, pagando todos os custos, abatendo os impostos, ele consegue numa margem líquida de 10%, de 12%, 14% ao ano? Então nessa época, até mesmo o crescimento econômico do Brasil estava estagnado. O empresário ele fazia a conta, poxa, por que eu vou ter dor de cabeça de montar uma empresa, trabalhar, cuidar de gente, fazer isso, sendo que eu posso deixar meu dinheiro tranquilamente lá, que ele vai me dar a mesma margem. Então isso fez com que as pessoas ficassem acomodadas. Então essa mudança comportamental no brasileiro começou a acontecer em 2016,
onde nós tivemos a taxa de juros ali aproximadamente 14% ao ano, a Selic, e ela veio caindo. Hoje a nossa Selic é 2% ao ano. O que isso significa? Quem ganhava 14, hoje ganha 2. Então o brasileiro falou, opa, o que está acontecendo? E foi nessa época justamente que teve um crescimento muito grande na própria XP, na corretora. Por quê? O banco, por melhor que ele seja, ele não tinha os produtos ideais para aquele momento econômico. O banco ele não conseguia trabalhar ações com o cliente, fundos multimercados, e a XP, por ser uma plataforma de investimento, ela consegue ligar o investidor a todos os produtos do mercado. E isso fez com que o investidor ganhasse escala, ganhasse oportunidade. Então o crescimento da XP, o crescimento da Manhattan foi muito em função à queda de juros. A gente teve muita procura nessa época, de 2016 até 2019, e a gente via a insatisfação, tanto do cliente por não estar ganhando mais dinheiro e também pelo atendimento. Então, novamente, a gente volta no atendimento, de você estar próximo do cliente. E isso fez com que a gente crescesse bastante. Então, hoje, qual é a nossa realidade? Selic 2% ao ano. E ainda assim, qual é o investimento no Brasil que tem mais recurso aplicado? A poupança. Essa semana nós chegamos em R$1 trilhão aplicados na poupança. A poupança hoje rende 1,4% ao ano. Ao ano? Ao ano. Menos que a taxa de juros se eu fosse pegar um empréstimo, por exemplo. Exatamente. Então, quem tem dinheiro hoje na poupança vai ganhar 1,4% ao ano. A nossa Selic é 2%, tudo bem. Mas qual que é a inflação nesse período? Sim. Então isso que é importante, o juros real, que é o quanto você ganha de rentabilidade e o quanto ele te consome na inflação. Você concorda que hoje um produto ele vai ficar mais caro ano que vem devido à inflação? Então, pela primeira vez na história, com a queda de juros, a gente teve juros real negativo no Brasil. E isso é uma mudança comportamental. Então isso, quando acontece lá fora, nos outros países, a gente percebe uma grande migração de recurso da renda fixa, da poupança, para outros ativos. Fundos multimercados, fundos de ações. O brasileiro ele tem um pouco de preconceito em investir na bolsa, acha que é cassino. Não, pelo contrário. A bolsa de valores é a porta de entrada para você se tornar sócio de uma grande empresa. É isso que o brasileiro tem que pensar. É isso que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Que por exemplo, em países mais... eu vou falar assim, o Brasil é um país jovem, né? O Brasil é um país jovem. Países mais maduros, países com nível de maturidade maior, jovens, né? Muito cedo já aprendem a investir e ser sócios de empresas, né? Exatamente. Isso já entra na educação financeira deles desde pequeno já. A educação financeira. Como eu falei, hoje a poupança tem 1 trilhão em valor aplicado. E nós temos aproximadamente 3 milhões de CPFs cadastrados na Bolsa. A população carcerária no Brasil é maior do que investidores na Bolsa. É um absurdo. É um absurdo. Então, assim, a gente vê que vai mudar. Há 3 anos atrás, era 500 mil investidores na Bolsa, pessoa física. 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Se a gente fizer uma conta de número de habitantes do Brasil para investidores na Bolsa, a gente não é nada. Então tem muito mercado. E na Bolsa de Valores você tem a oportunidade de ser sócio de uma Petrobras, de ser sócio de um Itaú, de ser sócio de uma Magazine Luiza. Então é a principal porta de entrada. Hoje, se eu bater lá no Itaú, falar, oi Itaú, quero ser sócio de você, consigo? Não, é através da compra de ações. Só que é aí que está o grande segredo. Nas ações tem oscilação, é natural, faz parte do jogo. E o brasileiro ele tem que entender que isso é natural. Por isso que é um jogo de maratona. Por isso que é um jogo de maratona. Não é um jogo de tiro curto. Perfeito. Né? Então é por isso que o trabalho de vocês é fundamental para ajudar as pessoas a começarem a entender esse jogo e fazer uma transição. Porque o cara está saindo do 8 ao 80, né? Ou seja, o dinheirinho fixo ali com a taxa de juros ali da poupança, né? Que foi assim que a gente foi educado. Sim. Né? E agora você sair para um outro lado para investir em ações, em mercado de ações e todas essas variáveis, né? A mudança de mindset ela é muito grande. Então, precisa alguém ajudar a gente a sair daqui para começar a navegar para cá, né? Perfeito. E esse trabalho de vocês é importante para ajudar as pessoas a fazerem essa transição, né? Perfeito. Então precisa ter coragem. Sim. Né? Porque, de novo, é a parte que mais dói.
geralmente eu deixo lá e fico na zona de conforto, como você falou, deixa rolando. Mas às vezes você acha que você está ganhando dinheiro, pelo contrário, você está perdendo dinheiro. Né? Então é uma mudança de mentalidade e o trabalho de vocês é fundamental para isso. Né? Exatamente. E essa mudança, ela não é da noite para o dia. Então, se o cliente for fazer isso sozinho, a vida inteira ele foi conservador, investiu em poupança, renda fixa e ganhou dinheiro naquela época. Hoje ele não ganha mais. Se ele for fazer essa mudança drástica, no primeiro mês ele vai se assustar. E aí ele vai ficar machucado, porque é o que você falou, dói. O dinheiro, quando a gente vê a oscilação, dói. Ele fala, poxa, eu trabalhei a vida inteira para colocar meu dinheiro, meu patrimônio em risco. Então, se ele não tiver esse acompanhamento, e o acompanhamento é gradativo. Então, a gente começa conhecendo as operações, aumentando a exposição. Hoje nós conseguimos fazer investimento até no exterior, sem tirar o dinheiro do Brasil, sem ter que fazer câmbio. Então, a possibilidade hoje no mundo e no Brasil aumentou muito para o investidor. Então, a gente consegue fazer essa transição de uma maneira tranquila, com o pé no chão, para ele ir aprendendo como funciona. Quando ele aprendeu, ele vai falar, agora eu gostei. E aí o nosso trabalho, novas recomendações, novos apoios financeiros. E o perfil, como é que ficou? O pessoal está segurando mais, está soltando, como é que está isso? Bom, bacana. 2019 encerramos o ano, Bolsa de Valores no topo histórico. 2020 tinha tudo para ser um ano fantástico. As reformas sendo aprovadas, taxa de juros no chão, bolsa explodindo e aí, infelizmente, algo que não está no controle de ninguém, a pandemia, o Covid. E nesse primeiro momento, fevereiro e março, assim, foi um baque muito forte. 5 circuit breaks na semana, teve um dia que eu fechei meu computador e rezei, falei, cara, não faz sentido nenhum, o mundo inteiro caindo. Só que aí a gente para pensar, e é nesses momentos que a gente respira e a gente fala, o que eu tenho que fazer? É oportunidade? É euforia? É efeito manada? Então a gente para e coloca a cabeça no lugar. E nesse parar e colocar a cabeça no lugar, qual que foi a nossa ação? Ligar para o cliente, estar perto do cliente. Se você deixa o cliente sozinho nesse momento, ele vai ficar mais chateado. Então os nossos clientes passaram pela pandemia, mas com a gente do lado. Migão, na época que está subindo, a gente está junto. Na época que está caindo, a gente está junto também. Então isso fez com que a confiança ficasse cada vez maior. Então o primeiro momento é calma, respira. Vamos ver o que vai acontecer. Você precisa do seu dinheiro agora? Não. Você precisa vender suas ações agora? Não. Eu sempre faço uma brincadeira muito interessante com um imóvel. Você comprou um imóvel de 500 mil reais. Amanhã eu chego para você e falo, me vende por 300? O que você vai me responder? Não estou precisando vender. Ações é a mesma coisa. A mesma coisa. Então a gente sempre tenta trazer essas analogias para o público entender um pouco como funciona. E aí eles perceberam que respirar era a melhor solução. Respirou, viu que tinha muita barganha na bolsa, muitas empresas com a cotação lá no chão. Vou trazer alguns exemplos. Via Varejo é a controladora da Casas Bahia e do Ponto Frio. A ação estava custando R$ 3,50. É aí que tá. Tem mais dinheiro? Vamos comprar. Olha a oportunidade. Quanto que essa empresa vale? Qual o valuation dessa empresa? Como que é o lucro dessa empresa? Então aí a gente consegue enxergar oportunidades. Então para alguns, infelizmente, os impacientes resgataram, foi a minoria, 5% dos nossos clientes, e a grande maioria fizeram novos aportes. Então o mês de fevereiro e março foi sensacional para a gente. E abril, junho e julho é crescimento total. Então aquele 3,50 que estava sendo cotado em fevereiro chegou a R$20. Então a gente percebe que tem muita possibilidade nesses momentos. Bacana. Ou seja, a pandemia gerou oportunidades no mercado financeiro, mas para que a gente pudesse enxergar isso, teria que respirar. Né? Perfeito. No final, bate sempre no mesmo ponto. Bem, vamos entrar em mais um intervalo. Bruno, muito interessante, eu tenho certeza, muito aprendizado aqui para os telespectadores. Vamos para o terceiro bloco em breve, ok? Aguardo vocês. Quero fazer um convite especial para você que nos assiste, para você que é nosso amigo das redes sociais. Golden Lar Móveis, Avenida Ipanema,
1226 Vila Angélica. Então, venha para Bodenlar, nós temos produtos de qualidade com preços baixos de verdade, excelência no atendimento, é uma experiência de compra diferente para você. Então, não feche negócio na concorrência sem antes ver os nossos preços. Aqui nós parcelamos em até 36 vezes no boleto, 24 vezes no carnê ou aceitamos todos os cartões de crédito em até 12 vezes. Então, não tem desculpa, vem para Bodenlar, onde é fácil comprar, Avenida Ipanema, 1226, aqui bem perto de você, com grandes ofertas para Sorocaba e toda a região. Vem pra Bodenlar, onde é fácil comprar. Vem. Olá, estamos de volta com Orientação 242. Meu nome é Hermenegildo, sou fundador da 242 e temos esse programa semanal, todas as terças às 8 da noite, com o objetivo de trazer informação de valor e conteúdo de valor para os nossos telespectadores. E fazemos isso através de entrevistados, sempre convidamos alguns entrevistados para trazer esse conteúdo para vocês. E o entrevistado de hoje é o Bruno. O Bruno é da Manhattan Investimentos e tivemos aí 2 blocos onde a gente conversou bastante sobre educação financeira. Educação financeira é um dos pilares importantíssimos nas nossas vidas e a gente falou muito da cultura do Brasil, né, que não tem essa cultura financeira, e falamos muito aí da história do Brasil. O Brasil é um país jovem, né, que estamos aí, vivemos aí momentos da questão financeira do país que não favoreceu muito a trabalhar essa cultura, principalmente inflações e vários planos de governo aí que não ajudaram muito, mas principalmente depois do Plano Real a gente viu que o país criou sim uma certa estabilidade monetária. Tivemos aí alguns altos e baixos no cenário, mas que de fato favoreceu muito a gente começar a mudar essa cultura, né? De passar de fato a ter uma cultura financeira mais estável e que a gente possa ter várias oportunidades aí no mercado, que principalmente fazer o dinheiro trabalhar a seu favor para que os seus sonhos possam ser realizados e possam ser acelerados, né? Seja eles quais forem. E falamos bastante nisso nos 2 blocos, e agora a gente está no terceiro bloco aqui, que é um bloco de encerramento, né? E a ideia aqui, como própria orientação 242, a gente procura sempre ajudar os nossos clientes a mudar a mentalidade, né? Mudar o mindset. Muitas vezes executar o que é o óbvio, né? Para que fazendo o óbvio, fazendo o básico, que muitas vezes a gente não faz, a gente pode ter resultados fantásticos nas nossas vidas, seja ela na vida pessoal, na vida profissional. E eu tenho certeza que o Bruno pode dar uma dica aqui do óbvio, né, Bruno? Mas tem que ter uma mudança de mentalidade, né? Tem que ter coragem de fazer uma mudança aqui no mindset aqui, né? Para poder executar o óbvio e poder ter resultados financeiros fantásticos, né? Então, qual é essa dica? Qual é essa mudança de mentalidade que o telespectador tem que ter para que comece a mudar aí a sua vida dentro desse patamar financeiro, né? Uma coisa muito importante que a gente falou o sucesso financeiro na sua vida pessoal ou mesmo empresarial é olhar o longo prazo, né? É uma jornada, é uma maratona, não é um tiro de 100 metros, né? Então, essa acho que é a grande mudança, né? Mas qual é a recomendação, qual é a sugestão que você dá para o telespectador para poder melhorar a sua vida na questão financeira? Perfeito. Bom, é o que você falou, é o óbvio. E muitas vezes o óbvio, as pessoas elas não fazem porque é o óbvio. Então a gente acaba deixando de lado, tentando recriar métodos, recriar a roda, e a gente acaba não executando o óbvio. Então eu acho que assim, a dica que eu dou é começar. E para vocês começarem, dar o primeiro passo, o meu time, nossa empresa, ela vai estar ao lado de vocês para juntos a gente conseguir chegar nos objetivos. Então a gente fica à disposição para explicar sobre o mercado financeiro, falar sobre o momento econômico, falar o que está acontecendo com juros, Selic, eleições americanas, inflação, bolsa de valores, para ajudar vocês a entenderem qual é o movimento necessário.
E tudo depende muito do perfil de cada cliente. Mas uma coisa que a gente tem em comum em todos os perfis é a diversificação. Então, aquela velha história, não colocar os ovos no mesmo cesto. Então, a gente diversifica o patrimônio. A gente trabalha como uma gestão de uma empresa na própria pessoa física. Cada pessoa física tem que ter o seu próprio caixa, seu fluxo de caixa, um investimento a curto prazo, um investimento a longo prazo, um investimento a médio, um investimento no exterior. Ou seja, a gente consegue de uma maneira, através da nossa assessoria, trazer produtos de qualidade que são distribuídos no centro financeiro, na Faria Lima, no Leblon, e trazer esse produto de qualidade para Sorocaba, que a gente está no interior. Sorocaba hoje, 700 mil habitantes, região metropolitana de Sorocaba, é uma região muito rica. Então a gente tem serviços de qualidade que são feitos nas grandes capitais aqui na nossa cidade. E isso para o empresário, para todos os investidores, para todas as pessoas que investem e querem investir, isso é muito bom, porque a gente ajuda a população com um serviço nativo, é daqui. Eu sou daqui, eu sou nascido e criado em Votorantim, moro em Sorocaba. Então é muito prazeroso eu estar no shopping com a minha família no final de semana e encontrar meu cliente, olhando ele, a família dele. Eu sei o nome de todo mundo, sei o nome dos filhos. Então é esse diferencial que a gente tenta trazer. Ficar mais íntimo, ficar mais próximo. Obviamente, respeitando cada cliente, o seu espaço. Então a dica que eu dou para vocês, entre em contato com a gente explica e dá o primeiro passo. Depois do primeiro passo, depois do primeiro quilômetro, a gente vai avaliar se a gente vai conseguir chegar no final da nossa maratona. Só que só depois do primeiro passo é que vocês vão sentir esse prazer de ver o dinheiro crescer, de ver o dinheiro render, e aí fica mais fácil o nosso trabalho. Muito bacana essas dicas, né? Essa sugestão que você fez, Bruno. E para trabalhar com vocês, como é que é isso? Qual que é o próximo passo? Perfeito. O próximo passo, a gente fica à disposição. Nosso escritório ele está localizado no Iguatemi Business, sala 1606. Pode procurar nosso time, que a gente vai estar pronto para poder entender qual é o objetivo de cada cliente que está nos assistindo e ajudar. E uma informação importante, o nosso serviço, a assessoria, ela é gratuita para o cliente. Como assim gratuita? O meu compromisso financeiro é com a XP, que é a corretora onde eu tenho contrato. Então a minha remuneração, o meu salário, vem da XP. Então para o cliente, ele acaba tendo um especialista com uma certificação muito difícil no mercado financeiro, que conhece, que só vive disso, trabalhando para ele, ajudando ele. Então o gerente de banco é a mesma coisa. O gerente de banco, o compromisso financeiro é com o banco. O assessor de investimentos da Manhattan e da XP, o compromisso é com a XP. Então, pro cliente, ele não tem nenhum custo e não tem nenhuma diferença na gama de produtos se ele estiver investindo com a Manhattan através do Bruno ou diretamente com a XP. Então aqui fica o meu convite, caso alguém queira nos conhecer. Se você já tem conta na XP, vocês podem transferir para a nossa base. A conta permanece na XP. O que vai mudar? O atendimento presencial. Então é isso que a gente vai tentar trazer um pouco para os clientes aqui de Sorocaba e região. Então, se vocês quiserem também nos acompanhar pelo Instagram, @ManhattanSorocaba, a gente posta algumas dicas de mercado, algumas informações. E novamente fica o nosso convite aqui para um café, para um bate-papo. Tenho certeza que vocês vão conhecer bastante e gostar bastante dos nossos produtos. Maravilha, Bruno. Muito obrigado. Olha, ter um profissional do patamar do Bruno e outros que tem lá na Manhattan, poder cuidar dos investimentos, dos seus investimentos, de forma gratuita. Perfeito. Né? É uma bela oportunidade. Acho que essa por si já é uma grande oportunidade. Acaba sendo uma grande oportunidade. Eu acho que já vale a pena, né? Exatamente. Muito obrigado, Bruno. Obrigado eu que mesmo. agradeço novamente o convite, agradeço a todos os telespectadores que nos acompanharam até aqui e acho que tem muito ainda para a gente poder crescer no mercado. Bruno, quero muito agradecer a sua presença aqui conosco hoje. Tenho certeza que você levou aí para todos os telespectadores muita informação importante. Eu espero que as pessoas possam aproveitar o máximo dessas dicas, né? E que possam entrar em contato, possam dar esse primeiro passo aí, para que, sem dúvida nenhuma, muda muita coisa quando a gente começa a trabalhar com esse novo mindset financeiro, né? De novo, nós estamos num momento hoje que a gente não sabe todas as variáveis, é um dia após o outro, não é verdade? Mas quando você diversifica, quando você faz as tentativas, né, você mitiga bastante o risco.
Exato. E sem dúvida nenhuma tem ganhos aí que você pode tá tendo nessa maratona. Mas, de novo, não é um tiro de 100 metros. Muito obrigado, valeu mesmo. E obrigado vocês, telespectadores, que ficaram conosco aí até agora. E com certeza na próxima semana tem aí um outro programa, um outro convidado. Vamos levar essa conversa leve, positiva, com boas notícias, com esperança, com oportunidades, que é o objetivo do Orientação 242. Muito obrigado e até mais.